Existe um erro silencioso que muitos homens com mais de 50 anos cometem, pensando que estão se protegendo, quando na verdade podem estar acelerando um dos problemas que mais temem. Eles acreditam que, ao evitar a ejaculação, estão poupando energia ou evitando falhar. O que eles não sabem é que o corpo masculino possui um mecanismo de autolimpeza, que, quando ignorado por semanas, especialmente nesta fase da vida, inicia um processo lento e invisível de estagnação. Quando os primeiros sintomas aparecem, muitos já associam a um problema que pode ser tarde demais para reverter de forma simples. Se você ou alguém que você ama está passando por isso, preste muita atenção, pois o que explicarei é o que muitos urologistas não têm tempo de detalhar numa consulta. Eu sou doutora e, ao longo dos meus anos de prática clínica, ouvi essa mesma história dezenas de vezes. Minha autoridade não vem de títulos acadêmicos, mas da observação diária em meu consultório. Eu vejo a angústia real nos olhos de homens que chegam até mim após anos de silêncio, carregando o peso de medos e dúvidas que nunca tiveram coragem de compartilhar. Minha função aqui não é julgar, mas sim criar um ambiente seguro para esclarecer, com base na ciência e na realidade humana que testemunho todos os dias, como o corpo masculino realmente funciona e como a desinformação pode ser um inimigo silencioso da saúde e da felicidade. O tema da saúde sexual masculina após os 50 anos é um campo minado de tabus, ego e vulnerabilidade. É uma conversa que raramente acontece entre amigos, com as parceiras e, muitas vezes, nem mesmo com o médico. Esse silêncio permite que o problema cresça, alimentado pela ansiedade de desempenho e pelo mito cultural de que a vitalidade sexual simplesmente acaba com a idade. Muitos homens interpretam mudanças naturais do corpo como um sinal do fim, adotando a abstinência como uma forma de evitar o confronto com suas próprias inseguranças, sem perceber que essa atitude pode agravar o quadro. E por que essa inatividade se torna mais perigosa com o tempo? Porque o corpo, ao envelhecer, passa por transformações naturais. Sistemas como o circulatório e o glandular, com destaque para a próstata, tornam-se mais suscetíveis a problemas. A falta de atividade sexual regular, que funciona como um estímulo fisiológico importante, pode intensificar processos inflamatórios, dificultar a circulação sanguínea na região pélvica e solidificar padrões de ansiedade. Isso cria um ciclo vicioso. O medo leva à inatividade, e a inatividade torna o retorno a uma vida sexual saudável progressivamente mais difícil, gerando uma perda que muitos temem ser irreversível. Para entender o que acontece, precisamos olhar para o sistema reprodutor masculino não como um estoque que se esgota, mas como um ecossistema dinâmico e ativo. O ponto central dessa discussão é um órgão pequeno, mas fundamental, a próstata. Ela não é apenas uma glândula passiva. Ela está em constante atividade, produzindo fluidos que compõem o sêmen. Pense nela como uma pequena fábrica que nunca para de funcionar. Essa produção contínua é um sinal de saúde e vitalidade. Mas, como em qualquer sistema produtivo, o fluxo de saída é tão importante quanto a fabricação em si. A ejaculação, nesse contexto, é o processo natural e necessário de escoamento dessa produção. Ela mantém toda a maquinaria limpa, renovada e em pleno funcionamento. Quando um homem passa por um período prolongado de abstinência, como 30 dias ou mais, esse escoamento cessa. O fluido seminal, que continua sendo produzido pela próstata, fica armazenado, e essa estagnação não é inofensiva. Com o tempo, esse fluido pode se tornar mais denso, mais concentrado, alterando o ambiente químico interno da glândula e criando condições que não são ideais para a saúde prostática a longo prazo. Essa estagnação pode ter consequências físicas concretas. O acúmulo e o espessamento do líquido prostático podem contribuir para a formação de microcalcificações, que são pequenos depósitos minerais dentro da glândula. Além disso, esse ambiente estagnado pode se tornar mais propenso a processos inflamatórios crônicos de baixo grau.
É como deixar água parada num motor. Com o tempo, ela não só enferruja as peças, como atrai problemas. A ejaculação regular funciona como uma limpeza fisiológica, ajudando a expelir células velhas e a renovar o ambiente interno, um fator protetor importante. Além da saúde glandular, há outro pilar fundamental: a circulação sanguínea. A ereção e a ejaculação são eventos vasculares intensos. Para que aconteçam, o corpo promove um fluxo sanguíneo robusto para toda a região pélvica, uma verdadeira onda de oxigênio e nutrientes que irriga os tecidos do pênis, da próstata e dos músculos ao redor. A abstinência prolongada reduz drasticamente a frequência desse exercício vascular natural. Com o tempo, a falta desse estímulo pode comprometer a elasticidade e a saúde dos vasos sanguíneos locais, tornando a resposta erétil mais lenta e menos eficiente. Mas essas mudanças biológicas raramente acontecem no vácuo. Elas são quase sempre impulsionadas por algo muito mais poderoso: os medos e os mitos que habitam a nossa mente. A crença de que a abstinência pode, de alguma forma, ser benéfica é uma das mais perigosas. Vamos desconstruir as duas ideias mais comuns que ouço no consultório e que causam um sofrimento silencioso e desnecessário em tantos homens maduros, levando-os a tomar decisões que prejudicam a própria saúde sem que percebam. O primeiro grande mito é o de que vou poupar energia ou acumular testosterona. O corpo humano simplesmente não funciona como uma bateria que se gasta e precisa ser economizada. Pelo contrário, a produção hormonal e a libido são estimuladas pelo próprio ciclo de desejo, excitação e orgasmo. A atividade sexual regular sinaliza ao cérebro e ao sistema endócrino que a função está em demanda, mantendo os circuitos neurais e hormonais ativos. A inatividade prolongada pode enviar o sinal oposto, levando a uma regulação negativa, ou seja, o corpo pode diminuir essa produção por falta de estímulo. O segundo mito, talvez ainda mais destrutivo, é a mentalidade do "é melhor não tentar do que falhar". Esse pensamento é a semente de um ciclo vicioso de ansiedade de desempenho. O medo de não ter uma ereção satisfatória leva o homem a evitar a intimidade. Essa evitação, como já vimos, causa as consequências biológicas da estagnação e da redução do fluxo sanguíneo. Com o tempo, a função erétil pode de fato se tornar mais difícil, o que acaba por confirmar o medo inicial, reforçando a decisão de evitar e aprofundando o problema. Essa espiral de ansiedade é algo que vejo constantemente. Deixe-me contar o caso do Sérgio, um paciente de 61 anos. Ele chegou ao meu consultório acompanhado da esposa, mas mal a deixava falar. Ele me contou que, após uma falha ocasional, decidiu parar por um tempo para não forçar. Esse tempo virou 6 meses. Ele se sentia cada vez mais ansioso e distante. E o que era um evento isolado se transformou num padrão de evitação que estava destruindo sua autoestima e seu casamento. O problema inicial do Sérgio não era físico, era o medo alimentado pela desinformação. O que homens como o Sérgio não percebem é que o estresse crônico gerado por essa ansiedade é um inimigo direto da função sexual. A vergonha e o silêncio aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que interfere diretamente na produção de testosterona e na capacidade de relaxamento dos vasos sanguíneos, essencial para a ereção. Isso cria uma tempestade hormonal e psicológica perfeita para o problema se agravar. O maior erro não é ter um problema, mas sofrer com ele em silêncio por acreditar em informações erradas. Agora, vamos para a parte prática. Como recalibrar isso de forma segura? Chegamos agora ao que talvez seja o conceito mais importante de todo este vídeo. A saúde sexual é, fundamentalmente, um reflexo da sua saúde geral. Não existe uma pílula mágica, um suplemento secreto ou um truque que resolva a questão de forma isolada. A solução duradoura e verdadeira está em cuidar do corpo como um todo. Quando você entende essa conexão profunda, a pressão por um desempenho específico desaparece e dá lugar a um cuidado integral com o seu bem-estar.
que naturalmente se reflete na sua vitalidade e intimidade. A melhor e mais eficaz atitude que um homem pode tomar pela sua saúde sexual é cuidar do seu coração e da sua circulação. Lembre-se, a ereção é um evento vascular. Se o seu sistema cardiovascular não vai bem, a circulação na região pélvica também não irá. Por isso, práticas universais de saúde são a base de tudo. Caminhadas regulares para estimular o fluxo sanguíneo, uma alimentação equilibrada, como a dieta mediterrânea, rica em antioxidantes e gorduras boas, e a manutenção de um peso saudável para reduzir a inflamação e a pressão sobre o sistema circulatório. Paralelamente ao cuidado com o corpo, é fundamental gerenciar a mente. O estresse, como vimos, é um potente sabotador da função sexual. Portanto, encontrar formas de gerenciar a pressão do dia a dia é crucial. Isso não significa fazer grandes mudanças, mas incorporar pequenas práticas na rotina. Técnicas simples de relaxamento, como a respiração profunda, dedicar tempo a hobbies que trazem prazer e satisfação e, acima de tudo, priorizar um sono de qualidade são ações poderosas para regular os níveis de cortisol e favorecer o equilíbrio hormonal necessário para uma vida sexual saudável. Muitas vezes, o foco do problema está no lugar errado, como aconteceu com outro paciente, o Júlio, de 57 anos. Ele chegou sozinho, muito preocupado. Ele lia muito na internet e se autodiagnosticou com baixa testosterona, certo de que precisava de reposição hormonal. Após uma conversa detalhada e exames, descobrimos que seus níveis hormonais eram normais para a idade. O verdadeiro problema era um estresse profundo no trabalho, combinado com um estilo de vida sedentário que estava afetando sua circulação e sua disposição geral. O foco dele estava no sintoma, e não na causa raiz. Finalmente, a ação talvez mais poderosa e transformadora de todas é quebrar o silêncio. A pressão por desempenho muitas vezes isola o homem, mas a intimidade é construída a dois. Conversar abertamente com a parceira sobre medos, inseguranças e mudanças corporais pode transformar a dinâmica. Quando o objetivo deixa de ser uma performance mecânica e passa a ser a conexão, o prazer compartilhado e a cumplicidade, a ansiedade diminui drasticamente. Essa comunicação honesta é a base para uma intimidade madura e satisfatória em qualquer fase da vida. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Primeiro, entendemos que o corpo masculino precisa de movimento fisiológico, e a ejaculação regular é parte da manutenção da saúde da próstata e da circulação pélvica. Segundo, desmistificamos a ideia perigosa de que a abstinência poupa algo. Na verdade, ela pode alimentar um ciclo de ansiedade e declínio físico. E terceiro, e mais importante, vimos que as ações mais eficazes são cuidar da saúde geral do seu corpo e quebrar o ciclo do silêncio através da comunicação. Sua vitalidade após os 50 não é uma questão de sorte, mas sim de conhecimento e cuidado. Entender como seu corpo funciona é o primeiro e mais poderoso passo para uma vida longa, saudável e com intimidade. Se você se identificou com qualquer ponto deste vídeo ou se tem dúvidas específicas sobre sua saúde, a atitude mais corajosa e inteligente é marcar uma consulta com um profissional de sua confiança. Não deixe a vergonha ou a desinformação decidirem o futuro da sua saúde por você. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like para que ele chegue a mais pessoas e comente. Qual mito sobre a saúde masculina você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo? Existe um erro silencioso que muitos homens com mais de 50 anos cometem pensando que estão se protegendo, quando na verdade podem estar acelerando um dos problemas que mais temem. Eles acreditam firmemente que, ao evitar a ejaculação, estão poupando energia, ou, de forma mais vulnerável, evitando a possibilidade de falhar. O que eles não sabem é que o corpo masculino possui um mecanismo de autolimpeza que, quando ignorado por semanas,
especialmente nesta fase da vida, inicia um processo lento e invisível de estagnação. Quando os primeiros sintomas finalmente aparecem, a associação com um problema mais grave é quase imediata, e muitos temem que já seja tarde demais para uma reversão simples. Eu sou doutora, e ao longo dos meus anos de prática clínica, ouvi essa mesma história dezenas de vezes, com variações sutis, mas sempre com o mesmo fundo de angústia. Minha autoridade para falar sobre isso não vem de títulos acadêmicos pendurados na parede, mas da observação diária em meu consultório. Eu vejo a preocupação real nos olhos de homens que chegam até mim após anos de silêncio, carregando o peso de medos e dúvidas que nunca tiveram coragem de compartilhar com ninguém. Minha função aqui não é julgar, mas sim criar um ambiente seguro para esclarecer, com base na ciência e na realidade humana que testemunho, como o corpo masculino realmente funciona e como a desinformação pode ser um inimigo silencioso. O tema da saúde sexual masculina na maturidade é um campo minado de tabus, ego e uma profunda vulnerabilidade. É uma conversa que raramente acontece entre amigos, com as parceiras e, muitas vezes, nem mesmo com o médico. Esse silêncio permite que o problema cresça, alimentado pela ansiedade de desempenho e pelo mito cultural de que a vitalidade sexual simplesmente acaba com a idade. Ao final deste vídeo, você entenderá por que essa ideia está errada e como ações simples podem proteger sua saúde. Se este conteúdo já ressoa com você, curta e se inscreva, pois seu engajamento permite que esta informação segura chegue a mais homens que precisam ouvi-la. Para entender o que acontece, precisamos olhar para o sistema reprodutor masculino não como um estoque que se esgota, mas como um ecossistema dinâmico e ativo. O ponto central dessa discussão é um órgão pequeno, mas fundamental, a próstata. Ela não é apenas uma glândula passiva. Ela está em constante atividade, produzindo fluidos que compõem a maior parte do sêmen. Pense nela como uma pequena fábrica que nunca para de funcionar, operando dia e noite para manter o sistema pronto e saudável. Essa produção contínua é um sinal de vitalidade, mas, como em qualquer sistema produtivo, o fluxo de saída é tão importante quanto a fabricação em si. A ejaculação, nesse contexto, é o processo natural e necessário de escoamento dessa produção. Ela funciona como o controle de qualidade e a limpeza da fábrica, mantendo toda a maquinaria renovada e em pleno funcionamento. Quando um homem passa por um período prolongado de abstinência, como 30 dias ou mais, esse escoamento cessa. O fluido seminal que continua sendo produzido pela próstata fica armazenado, e essa estagnação não é inofensiva. Com o tempo, esse fluido pode se tornar mais denso, mais concentrado, alterando o ambiente químico interno da glândula e criando condições que não são ideais para a saúde prostática a longo prazo. Essa estagnação pode ter consequências físicas concretas e silenciosas. O acúmulo e o espessamento do líquido prostático podem contribuir para a formação de microcalcificações, que são pequenos depósitos minerais dentro da glândula. Além disso, esse ambiente estagnado pode se tornar mais propenso a processos inflamatórios crônicos de baixo grau. Isso é como deixar água parada num motor. Com o tempo, ela não só enferruja as peças, como atrai problemas. A ejaculação regular funciona como uma limpeza fisiológica, ajudando a expelir células velhas e a renovar o ambiente interno, um fator protetor importante que muitos homens desconhecem. Além da saúde glandular da próstata, há outro pilar biológico fundamental que é diretamente afetado pela inatividade: a circulação sanguínea. Muitas pessoas não se dão conta de que a função sexual é, em sua essência, um evento vascular. Para que uma ereção firme e uma ejaculação saudável aconteçam, o corpo precisa de uma resposta circulatória impecável. É um processo que exige que os vasos sanguíneos da região pélvica se dilatem e permitam um influxo massivo de sangue. Portanto, a saúde desses vasos é tão crítica quanto a saúde da própria próstata.
e ambos os sistemas estão interligados. A ereção e a ejaculação são eventos que promovem um fluxo sanguíneo robusto para toda a região pélvica. Uma verdadeira onda de oxigênio e nutrientes que irriga os tecidos do pênis, da próstata e dos músculos ao redor. A abstinência prolongada reduz drasticamente a frequência desse exercício vascular natural. Com o tempo, a falta desse estímulo pode comprometer a elasticidade e a saúde dos vasos sanguíneos locais, tornando a resposta erétil mais lenta e menos eficiente. É um ciclo que se retroalimenta. A inatividade enfraquece o sistema vascular, e um sistema vascular enfraquecido dificulta a atividade. Assim, conectamos diretamente o comportamento de evitar a atividade sexual com consequências biológicas graduais e cumulativas. A decisão de não ejacular, muitas vezes nascida do medo ou da desinformação, inicia um processo duplo de declínio. Por um lado, a estagnação na fábrica prostática e, por outro, a falta de exercício para o sistema vascular pélvico. A mensagem central que a biologia nos ensina é clara. O corpo masculino foi projetado para o movimento e para o fluxo. A inatividade, especialmente após os 50 anos, gera um declínio silencioso que, mais tarde, se manifestará de formas que muitos homens tanto temem. Mas essas mudanças biológicas raramente acontecem no vácuo. Elas são quase sempre impulsionadas por algo muito mais poderoso: os medos e os mitos que habitam a nossa mente. A crença de que a abstinência pode, de alguma forma, ser benéfica é uma das mais perigosas. Vamos desconstruir as duas ideias mais comuns que ouço no consultório e que causam um sofrimento silencioso e desnecessário em tantos homens maduros, levando-os a tomar decisões que prejudicam a própria saúde sem que percebam, acreditando que estão fazendo a coisa certa para si mesmos. A falta de informação correta pode ser tão prejudicial quanto qualquer condição física, pois ela guia nossas ações. O primeiro grande mito que precisa ser derrubado é o de que vou poupar energia ou acumular testosterona. O corpo humano simplesmente não funciona como uma bateria que se gasta e precisa ser economizada para um momento futuro. Pelo contrário, a produção hormonal e a libido são estimuladas pelo próprio ciclo de desejo, excitação e orgasmo. A atividade sexual regular sinaliza ao cérebro e ao sistema endócrino que a função está em demanda, mantendo os circuitos neurais e hormonais ativos e saudáveis. A inatividade prolongada pode enviar o sinal oposto, levando a uma regulação negativa, ou seja, o corpo pode diminuir essa produção por falta de estímulo. O segundo mito, e talvez ainda mais destrutivo para a saúde mental e relacional, é a mentalidade do "é melhor não tentar do que falhar". Esse pensamento é a semente de um ciclo vicioso de ansiedade de desempenho. O medo de não ter uma ereção satisfatória leva o homem a evitar a intimidade por completo. Essa evitação, como já vimos, causa as consequências biológicas da estagnação e da redução do fluxo sanguíneo. Com o tempo, a função erétil pode de fato se tornar mais difícil, o que acaba por confirmar o medo inicial, reforçando a decisão de evitar e aprofundando o problema em uma espiral descendente. Essa espiral de ansiedade é algo que vejo constantemente no consultório. Deixe-me contar o caso do Sérgio, um paciente de 61 anos que ilustra perfeitamente essa situação. Ele chegou acompanhado da esposa, mas mal a deixava falar, dominado pela própria vergonha. Ele me contou que, após uma falha ocasional, decidiu parar por um tempo para não forçar. Esse tempo virou 6 meses. Ele se sentia cada vez mais ansioso e distante, e o que era um evento isolado se transformou num padrão de evitação que estava destruindo sua autoestima e seu casamento. O problema inicial do Sérgio não era físico, era o medo alimentado pela desinformação. O que homens como o Sérgio não percebem é que o estresse crônico gerado por essa ansiedade é um inimigo direto da função sexual. A vergonha e o silêncio aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que interfere diretamente na produção de testosterona e na capacidade de relaxamento dos vasos sanguíneos, que é essencial para a ereção.
Isso cria uma tempestade hormonal e psicológica perfeita para o problema se agravar. O maior erro não é ter um problema, mas sofrer com ele em silêncio por acreditar em informações erradas. Agora, vamos para a parte prática. Como recalibrar isso de forma segura e eficaz? Chegamos agora ao que talvez seja o conceito mais importante de todo este vídeo. A saúde sexual é fundamentalmente um reflexo da sua saúde geral. Não existe uma pílula mágica, um suplemento secreto ou um truque que resolva a questão de forma isolada. A solução duradoura e verdadeira está em cuidar do corpo como um todo, de maneira integrada. Quando você entende essa conexão profunda, a pressão por um desempenho específico desaparece e dá lugar a um cuidado integral com o seu bem-estar, que naturalmente se reflete na sua vitalidade e na sua intimidade. É uma mudança de foco do sintoma para a causa. A melhor e mais eficaz atitude que um homem pode tomar pela sua saúde sexual é cuidar do seu coração e da sua circulação. Lembre-se, a ereção é um evento vascular. Se o seu sistema cardiovascular não vai bem, a circulação na região pélvica também não irá. Por isso, práticas universais de saúde são a base de tudo. Caminhadas regulares para estimular o fluxo sanguíneo em todo o corpo, uma alimentação equilibrada, como a dieta mediterrânea, que é um exemplo bem estudado por ser rica em antioxidantes e gorduras boas, e a manutenção de um peso saudável para reduzir a inflamação e a pressão sobre o sistema circulatório. São ações simples, mas de profundo impacto. Paralelamente ao cuidado com o corpo, é fundamental gerenciar a mente. O estresse, como vimos, é um potente sabotador da função sexual. Portanto, encontrar formas de gerenciar a pressão do dia a dia é crucial. Isso não significa fazer grandes mudanças, mas incorporar pequenas práticas na rotina. Técnicas simples de relaxamento, como a respiração profunda antes de dormir, dedicar tempo a hobbies que trazem prazer e satisfação e, acima de tudo, priorizar um sono de qualidade são ações poderosas para regular os níveis de cortisol e favorecer o equilíbrio hormonal necessário para uma vida sexual saudável e prazerosa. Muitas vezes, o foco do problema está no lugar errado, como aconteceu com o Júlio, um paciente de 57 anos. Ele chegou sozinho ao meu consultório, muito preocupado. Ele lia muito na internet e se autodiagnosticou com baixa testosterona, certo de que precisava de reposição hormonal. Após uma conversa detalhada e exames, descobrimos que seus níveis hormonais eram normais para a idade. O verdadeiro problema era um estresse profundo no trabalho, combinado com um estilo de vida sedentário, que estava afetando sua circulação e sua disposição geral. O foco dele estava no sintoma, e não na causa raiz do problema. Finalmente, a ação talvez mais poderosa e transformadora de todas é quebrar o silêncio. A pressão por desempenho muitas vezes isola o homem, mas a intimidade é construída a dois. Conversar abertamente com a parceira sobre medos, inseguranças e mudanças corporais pode transformar a dinâmica. Quando o objetivo deixa de ser uma performance mecânica e passa a ser a conexão, o prazer compartilhado e a cumplicidade, a ansiedade diminui drasticamente. Essa comunicação honesta é a base para uma intimidade madura e satisfatória em qualquer fase da vida, fortalecendo o vínculo e a saúde emocional de ambos. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Primeiro, entendemos que o corpo masculino precisa de movimento fisiológico para manter a saúde da próstata e da circulação pélvica. Segundo, desmistificamos a ideia perigosa de que a abstinência poupa algo. Na verdade, ela pode alimentar um ciclo de ansiedade e declínio físico. E terceiro, e mais importante, vimos que as ações mais eficazes são cuidar da saúde geral do seu corpo e quebrar o ciclo do silêncio através da comunicação. Sua vitalidade após os 50 não é uma questão de sorte, mas de conhecimento e cuidado. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like para que ele chegue a mais pessoas e comente. Qual mito sobre a saúde masculina você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo?